Olá! Nesse vídeo irei ensinar a criar e usar variáveis na linguagem C. Primeiramente, vamos abrir a pasta que criamos no primeiro vídeo. Explorer, Documentos, Linguagem C. Aqui dentro, clicar com o botão direito, Abrir com Code. Esse é o último código que fizemos. Então, vamos criar uma pasta para colocar o código dessa aula. Clique aqui em uma área livre para desmarcar o que tiver selecionado. Clique com o botão direito, New Folder. Vamos chamar essa pasta de variáveis. Com a pasta selecionada, vamos clicar com o botão direito, New File, main.c. E aqui vamos criar a estrutura básica do C. Vamos digitar main, e criar automaticamente a estrutura do main. E vamos incluir a stdio.h. Agora vamos falar de variáveis. O que é uma variável? Variável é um espaço de memória que eu peço para a linguagem reservar para mim. E depois que a linguagem reserva esse espaço, eu posso usar da maneira que eu quiser. Para criar uma variável é muito simples. Nós falamos o tipo do dado que vamos armazenar. Por exemplo, queremos armazenar o 15. 15 é um número inteiro, então temos que usar a palavra reservada int. Depois damos um nome para essa variável. Podemos chamar do que quisermos. Então vou chamar de taxa. Depois colocamos o sinal de igual e o número, e ponto e vírgula para encerrar a instrução. O sinal de igual na linguagem C significa recebe. Então, nessa parte aqui eu estou falando que o que está na esquerda recebe o que está na direita. Nesse caso, a taxa está recebendo 15. Beleza, criamos nossa primeira variável. Mas por que iremos precisar de uma variável? Vamos dar um exemplo bem simples. Vamos supor que por algum motivo queremos usar o número 15 para fazer alguma coisa no nosso código. E esse número é usado diversas vezes, em vários lugares diferentes. Por exemplo, esse número é uma taxa percentual que um grupo de pessoas tem que pagar todo mês. Aí nós temos que mostrar na tela essa taxa para todas as pessoas do grupo. Então vamos colocar as pessoas aqui no grupo. Printf, vamos pôr aqui _n para não ficar embolado. Grupo 1. Agora vamos listar todas as pessoas. Vamos pôr 4 pessoas por enquanto. João, por _n aqui, né? João, Maria, Joaquim e Abel. E todos eles têm que pagar 15%. Beleza? Nós colocamos os valores fixos de 15. Não estamos usando a variável ainda. Mas o tempo passou, né? Passou um mês e a taxa foi corrigida. Ela foi para, vamos supor, 16%. E como nós iríamos arrumar esses printfs? Nós teríamos que ir passando em cada printf e trocando o valor de 15 para 16. Então a gente ia fazer como? Vim aqui, 16, 16, 16, 16. Mas aí, imagina que não são só 4 pessoas no grupo. São 1000 pessoas. Ia ficar muito cansativo trocar isso aqui tudo. Então, aqui seria um bom uso da variável. Porque imagina que a gente chama aqui essa variável taxa. Então, aqui ia aparecer o valor da variável taxa. Então, quando a gente fosse mudar de 16 para, sei lá, 18 agora, a gente só ia mudar aqui em cima, que ia mudar todo mundo. Então, como que a gente faz isso? A gente vai no printf e no lugar do número, a gente vai colocar, no caso, porque é inteiro, é um número inteiro, a gente vai colocar %d. Para cada tipo de variável, que são vários tipos, esse aqui é só um, é uma marcação diferente, que depois eu vou mostrar todas para vocês. Então, %d aqui, %d aqui, %d aqui e %d aqui. Agora, a gente tem que falar qual variável que possui um número inteiro que vai aparecer no lugar desse %d. Como que a gente faz isso? A gente vai pôr uma vírgula aqui depois das aspas e antes de fechar o parênteses e vai colocar o nome da variável. No caso aqui vai ser taxa. E a gente vai fazer isso para todos. Então, quando a gente executar isso aqui, vai mostrar João 15%. Maria 15%, Joaquim 15% e Abel 15%. Vamos executar. E está aqui. Grupo 1, João 15%, Maria 15%, Joaquim e Abel.
E agora, quando a gente quiser mudar a taxa, a gente só muda aqui, em vez de mudar em todos os printfs. Aí mudou para 18. Quando a gente executar, vai estar aqui, ó, 18 para todo mundo. Então é bem mais simples. Agora, vamos ver todos os tipos de variáveis. Aqui temos a tabela de tipos, que eu vou deixar aí na descrição. Nessa tabela temos o tipo, né, que é o valor que a gente digita aqui atrás, esse em rosa. Esse aqui é o espaço que ocupa em memória. E aqui é o intervalo de valores que cada um armazena. Eu vou falar só dos 3 tipos principais, porque todo o resto é só variações dos principais. Então temos o char, que ocupa 1 byte de memória, e ele armazena de menos 128 até 127. Temos o int, que ele ocupa 2 bytes de espaço e armazena de menos 32.768 até 32.767. E temos o float, que ele ocupa 4 bytes e armazena de 3,4 vezes 10 a menos 38 até 3,4 vezes 10 a mais 38. Então é bastante número. E também o float armazena números com vírgula, ou seja, com casas decimais. Então agora vamos criar alguns tipos desses e mostrar no printf. Vamos criar aqui um inteiro, idade, um float, que é com casas decimais, peso, um char, que pode ser usado para armazenar um caractere, ou seja, uma letra, um símbolo. Só que mesmo sendo letra e símbolo, esse valor é representado por um número, que tem uma tabela que a gente pode verificar depois. Vou deixar também a tabela na descrição com todos os valores de todos os caracteres. Sexo e double, que também está lá na tabela. Só que o double ele armazena a mesma coisa que o float, que é número com casas decimais, só que com muito mais precisão. Então depois da vírgula ele armazena muito mais do que o float. Vamos chamar de taxa. E para cada um aqui vamos atribuir um valor. Por exemplo, 14, 70. Aqui. Agora a gente tem que olhar lá na tabela. A gente vai olhar aqui o símbolo, que é essa coluna aqui. Por exemplo, a gente quer o F. O F maiúsculo, ele equivale ao número 70 aqui. Ó. Tem que ser o decimal. Aqui. Então aqui 70. Esse aqui é o octal e esse daqui é hexadecimal. E esse daqui é binário. Então vamos colocar esse valor 70 lá, que é a letra F. E a taxa vamos colocar... vamos trocar o peso aqui para 70,8. E a taxa vamos colocar 15,359,742. Agora vamos imprimir todos esses valores. Vamos fazer uma frase com essas variáveis. Pular uma linha aqui, né? Só para não ficar colado na parte de cima da tela. E vamos colocar a pessoa tal que pesa tanto. No caso aqui, a gente vai usar o peso. Então é %F. Quilograma é do sexo tal, para imprimir um caractere. Que a gente não quer mostrar o número 70, a gente quer mostrar o caractere que representa o número 70. Então a gente usa o %C. E terá que pagar uma taxa de %LF, porque a gente vai estar imprimindo um double. E para imprimir um double é LF e %. Se a gente quiser imprimir o sinal de porcentagem, porque se a gente coloca 1% aqui, ele fica vermelho. Fala que ele está esperando uma letra aqui, né? O % é um comando para o printf. Então, para a gente exibir o % mesmo, a gente coloca a porcentagem 2 vezes, que ele vai exibir o sinal de %. E dá um _n aqui também, só para saltar uma. Agora vamos colocar as variáveis, colocar no lugar de cada uma desses comandos. Faltou a idade, né? Esqueci da idade. A pessoa tal com idade X que pesa tanto é do sexo tal e terá que pagar uma taxa de tanto. Então a gente, depois da vírgula aqui,
Vou só quebrar a linha para ficar organizado e colocar as variáveis aqui. Primeiro vai vir o quê? Esse %d aqui, a gente vai pôr na ordem. Esse %d aqui representa quem? A idade. Então vamos colocar a idade. O próximo é o %f, que ele representa o peso. Então vamos colocar peso. O próximo é o %c, que é representado pelo sexo. E depois é o %lf, que é representado pela taxa. Então, quando a gente executar isso aqui, vai mostrar certinho com os valores que a gente colocou aqui em cima. E tá aqui. A pessoa tal, com idade 14, que pesa 70 quilos, 70,8 quilos. Aqui colocou mais casas decimais, porque o mínimo que ele exibe, independente do valor que você coloca, é 6 casas decimais. Então, para a gente só exibir, por exemplo, 70,8, a gente teria que limitar a quantidade de casas decimais. Depois a gente vai fazer isso. É do sexo F, que a gente viu lá na tabela que o 70 representa a letra F, e terá que pagar uma taxa de 15 ponto tal aqui por cento. Olha o porcento que foi exibido. A gente colocou 2% para exibir um só. Beleza. Vamos arrumar aqui, ó, que a gente quer só 2 casas decimais aqui. Então a gente põe 1,2. Quer dizer que a gente vai exibir 2 casas depois da vírgula, que é representado por ponto aqui. E no lugar do 70 aqui, a gente também pode pôr um caractere. Em vez de ter que ir lá na tabela olhar qual caractere que a gente coloca, a gente pode colocar diretamente aqui um caractere, que a gente representa um caractere com aspas simples, não aspas duplas igual aqui. Esse aqui é um conjunto de caracteres, as aspas duplas. A aspa simples é um caractere só, então a gente pode colocar aqui o F maiúsculo, que é a mesma coisa que a gente estivesse colocando o número 70 aqui dentro da variável sexo. Tanto que a gente passar o mouse aqui por cima, ele exibe, ó, 70. Se a gente colocar o A minúsculo e passar o mouse por cima, ele exibe aqui, ó, 97. Então vamos manter o F aqui. Então se a gente executar agora o peso, vai estar com 2 casas decimais, então ele vai exibir 0,80 em vez de exibir 0,8 ou aquele monte de número. E a gente vai exibir a mesma coisa no %c, só que usando um caractere no lugar de um valor específico, que na verdade é um valor específico aqui. Só que a gente está representando esse valor com aspas simples, para indicar que é caractere e não um valor inteiro. E aqui a gente vai estar exibindo a mesma coisa. Então vamos rodar. E tá lá. A pessoa tal, com idade 14, pesa 70,8, é do sexo F e terá que pagar uma taxa de 15,3 tal por cento. Então esses daqui foram as variáveis básicas. Se a gente quiser também, a gente pode criar variáveis do mesmo tipo. Por exemplo, valor 1, int, valor 2. Como elas são do mesmo tipo, a gente pode pôr um na frente do outro, sem ter que especificar que esse aqui é int e esse daqui também é int. Então a gente pode apagar aqui, colocar aqui na frente e no lugar do ponto e vírgula colocar uma vírgula. Então aqui a gente está criando 2 variáveis do tipo inteiro. Só que eu não gosto de usar assim. Eu prefiro colocar um embaixo do outro, que fica mais organizado. E isso serve também para todos. Se quiser criar 2 variáveis floats, é só eu colocar a vírgula também. F1 e F2. Também dá certo. Só que também eu não gosto de fazer isso. Prefiro criar um em cada linha. E também o C tem regras de criar variáveis. Por exemplo, eu não posso criar uma variável com qualquer nome. Ó, o Q ele aceita aqui, a letra Q. Mas, por exemplo, se eu quiser criar uma variável inteira com o nome float, eu não posso, porque float já é da própria linguagem. Então, qualquer nome que já é reservado da linguagem, eu não posso criar variáveis com esse nome. Por exemplo, char também não, porque já é reservado. Eu não posso também começar a variável com número. Por exemplo, se eu quiser colocar um número, não posso começar com um número aqui. Se eu quiser criar aqui com um número, eu vou ter que colocar um caractere antes. Por exemplo, A um número. Aí funciona. Número eu posso colocar no meio e no fim. Mas no início eu não posso, que dá erro.
Se eu quiser, mesmo assim, começar com um número, ou eu escrevo 1 em palavra, ou eu deixo 1 e coloco um underline antes, porque esse daqui é um caractere, o underline. Aí eu consigo começar com 1. Também não posso pôr espaços, né? Se eu quiser colocar uma variável, não posso, porque entende que isso aqui é duas coisas diferentes. Uma e variável são duas coisas diferentes. Então eu teria que colocar junto ou separar por underline para não ficar embolado. Eu não posso separar com traço, porque traço é da linguagem. Não posso separar com interrogação, porque interrogação também é da linguagem. Com exclamação também não. Com arroba também não. Asterisco também não. Então é bom evitar caractere especial. Só colocar letra e underline. E números, que não seja no início. É isso. No próximo vídeo eu vou ensinar a fazer operações com variáveis. Operações de menos, de mais, de vezes, divisão, módulo. Essas operações aritméticas básicas. Então é isso aí. Valeu por assistir. Falou.